Fala pessoal, no nosso vídeo de hoje vai ter massa, montagem, recheio e lavagem de assadeiras para ficar brilhando. Então, para iniciar aí, vamos colocar na nossa batedeira 4 ovos com 2 xícaras de farinha de trigo e 3 colheres de margarina. Depois, vamos para peneirar a farinha. Eu uso Qualy, margarina, né? E a farinha de trigo eu uso fina com fermento. A gente peneira essa farinha e aí adiciona na nossa mistura e posteriormente o leite. Esse leite aí é feito em casa, é leite ninho em pó, diluído em água, para a nossa massa ficar ainda mais saborosa. Depois vamos acrescentar meia tampinha de fermento e misturar levemente. Para untar a nossa assadeira, eu uso desmoldante da Iceberg. Nossa massa, vamos lá saborizar com baunilha. Eu utilizei aí a baunilha escura, tem a branca também, mas aqui na loja de confeitaria só tinha essa. Nossa massa fica bem grossinha, fracionamos elas em 3 assadeiras de 20 centímetros de diâmetro, né? Levamos ao forno e o tempo vai depender do seu forno. Aqui leva em média 30 a 40 minutos. Vamos já para o nosso recheio, vai ser de brigadeiro. Eu costumo diluir o cacau no creme de leite. Utilizamos aí para esse bolo 3 cremes de leite e 3 latas de leite condensado. Então, cozinhamos e tá aí o nosso ponto para recheio. Você reserva e deixa esfriar. E enquanto eu preparava o recheio, o nosso disco assou. Eu não deixo ficar muito morena, porque quanto mais tempo no forno, ela pode ir ressecando. Então, tá aí o ponto que eu retiro a minha massa do forno. Está ótima. As laterais já estão assadas, levemente douradas. E vamos para a montagem. Aí, como eu estava com pressa, eu utilizei o recheio quente mesmo. Então, para que ele não vaze, eu não coloco o recheio nas extremidades. Isso não significa que o meu bolo não tenha recheio. Eu só não aproximo na hora de montar nas laterais para não vazar. Só que com o tempo que ele vai para a geladeira descansar, esse recheio vai para as bordas. Então, essa é a minha dica. Eu trabalho dessa forma. Mas se você quiser aproximar o recheio das bordas, não tem problema. Fica a critério de cada um. Nossa calda é feita de leite condensado com água. Não deixo muito grossa para não ficar também muito doce. Então, eu coloco um pouco mais de água e fica uma delícia. Essa parte aí, o recheio já estava um pouco frio. Então, aí você já sente a textura que o recheio vai ficar após frio. E quando ele for para a geladeira, ele vai estabilizar e vai ficar uma textura legal. Como a gente confeita gelado e eu também entrego o bolo gelado ao cliente. Eu confeito e mantenho na geladeira até o momento do cliente retirar o bolo. Bom, vamos finalizar aí nossa montagem. O último disco eu não costumo molhar muito, porque ele pode, com o tempo, né, o peso, alguma coisa assim ceder. Então, eu molho um pouco a parte de dentro e molho um pouquinho só a parte de fora. Embalamos, fechamos bem para evitar que resseque na geladeira. E como essa assadeira é curta, eu coloquei outra por cima. Bom, eu amo uma assadeira bem areadinha, brilhando, tinindo, que dê para ver o meu reflexo. Então, para isso, eu utilizo o limpa alumínio com auxílio de uma bucha já específica para isso, que eu já deixo reservada para arear, porque a bucha fica preta depois. Eu coloco um pouco de detergente, um pouco de limpa alumínio, coloco um pano embaixo para não arranhar o nosso balcão ou a nossa pia, seja lá o que for. E aí vou. Tem horas que precisa um pouco mais de força, tem horas que não, mas a nossa vasilha é satisfatória como ela fica depois. Então é assim que eu finalizo o meu bolo, lavando tudo posteriormente, né? Deixo bem areadinha porque eu gosto.